Bom, estamos aqui para mais um encontro, né, para falar sobre clínica em acupuntura, que é um grande desafio, a gente entender bem a clínica para poder fazer um tratamento bem assertivo. Espero que com esses nossos encontros, vocês consigam realmente perceber as diferenças entre as técnicas que nós temos de tratamento e que cada técnica, claro, vem de uma vertente aí de pensadores, né, de escolas diferentes, e também muitas delas já foram modificadas até por professores, e a gente precisa saber exatamente como está pensando um protocolo para poder acertar um tratamento. Tá? Então, todos os protocolos, eles têm o seu efeito, e é importante, né, que todos possam experimentar isso. Hoje eu vou trabalhar com essa técnica, amanhã eu vou trabalhar com outra, e vou ver o que dá mais resultado. E aí você vai optar por aquilo que você acha que mais lhe convém, que deu mais resultado. Então, não existe uma técnica única, um método único, em que todos vão ser tratados. Cada pessoa, né, reage de uma forma, cada organismo tem uma reação. Então, a gente não pode generalizar. O nosso curso, ele se propõe a fazer um tratamento sob medida para cada cliente que nos procura, e não trabalhar em cima de protocolos prontos. O único protocolo que eu costumo dar, e que aquele serve para vários casos, é o protocolo de relaxamento. Esse não tem como mudar, é aquela combinação de pontos, e ele vai ter o seu efeito praticamente para todas as pessoas que você usar. E também não significa que vai ter a mesma reação em todos, vai ser diferente. Para uns vai ter uma reação mais intensa, outros menos intensa, enfim, cada organismo vai reagir de uma forma, como eu disse. Então, uma vez que nós entendemos isso, a gente consegue, né, fazer um protocolo que vá atender a diferentes pessoas, por conta dessas diferentes reações, certo? Hoje nós vamos começar falando da técnica de tratamento Sumô, ou então Yumô, né? Vocês vão ver também como Yumô. Essa técnica, ela equilibra as duas energias, né? Ou seja, a energia Yin e Yang dos órgãos e vísceras. Como eu já falei na primeira aula até do curso, todo órgão e toda víscera tem o Yin e o Yang. Nenhum órgão, nenhuma víscera e nenhuma função é totalmente Yin ou totalmente Yang. Dentro do Yang, do órgão, da víscera, aliás, que é Yang, eu tenho lá uma pontinha Yin. E dentro dos órgãos Yin, eu tenho lá um pontinho que é Yang, que num determinado momento, tanto esse pontinho Yang que está no órgão Yin pode se desenvolver, como o pontinho Yin que está na víscera Yang também pode se desenvolver, se tornar mais forte na víscera ou no órgão. A medicina chinesa diz que todo órgão apresenta uma parte Yin e outro Yang, aquilo que eu já disse, mas eu quis ressaltar para que vocês não esqueçam disso. A chave de todo o tratamento que nós fizermos é equilibrar essas duas energias. Nós trabalhamos sobre as energias. Então, a nossa grande preocupação é equilibrar essa energia dos órgãos e vísceras. E a técnica Sumô utiliza-se dos pontos de alarme
que estão na parte frontal do corpo, ou seja, no tórax e abdômen, como a professora Luciane até já mostrou para vocês, já localizou esses pontos, né? E os de assentamento estão na linha interna do meridiano da bexiga, estão na parte dorsal do corpo. Então, usa esses pontos, tanto de alarme quanto de assentamento, por se considerar ser este o caminho mais curto de ação para atuar nos órgãos e vísceras, ou seja, no Zhang Fu. Zhang, órgãos, e Fu, vísceras, tá? O ponto de alarme, então, está na região frontal do corpo. Eles coletam energia, né, representada pelo Qi aí, né, dos sistemas energéticos. Que sistemas energéticos são esses, professoras? O triplo aquecedor. Nós temos o triplo aquecedor superior, o médio e o inferior. Lembram disso? Então, os pontos de alarme, o que eles fazem? Eles coletam a energia desses 3 centros energéticos. E esses pontos normalmente são doloridos ao toque quando em desequilíbrio. Eles são muito utilizados para tratar casos agudos, né? Mas podem também ser usados para casos crônicos. Então, assim, quando um órgão ou uma víscera está desequilibrado e eu toco no ponto de alarme dele, esse ponto vai ser dolorido. E eu posso usar esse ponto para tratamento. Então, além dele ser um ponto que me auxilia no diagnóstico biofísico, ele também serve para tratamento. E eu uso associado ao ponto de assentamento, certo? Então, por exemplo, se eu tocar no P1, no ponto de alarme P1, que é o do pulmão, eu vou usar o ponto de assentamento, se ele estiver dolorido, vocês têm essa tabela, né? Se ele estiver dolorido, eu vou usar, juntamente com o ponto de alarme, o ponto de assentamento do pulmão, que é o bexiga 13. Então, eu uso associado esses 2 pontos, o de alarme e o de assentamento. Os pontos de assentamento, eles ficam, como eu já disse, né, na região dorsal do corpo, no ramo interno do meridiano da bexiga. E eles transportam a energia para os órgãos e vísceras. Vejam, o de alarme capta energia. E os de assentamento transportam. Por isso a importância de usarmos os 2 juntos, os 2 ao mesmo tempo. E esses de assentamento, então, esses pontos de assentamento, eles são mais utilizados em casos crônicos, podendo também ser usados em casos agudos. Por que eu vou usar os da região frontal em casos agudos? Porque eu preciso de uma energia mais densa, energia Yin, né? Que eles vão captar energias Yin, porque são órgãos que captam, né? Energia Yin. E se eu tenho algo que é Yang, eu jogando Yin nesse Yang, eu vou equilibrar. Agora, se eu tenho um Yang desequilibrado, eu vou jogar Yin nesse Yang, eu também vou equilibrar. Então, eu tenho que entender como as energias funcionam no nosso organismo, como elas se comportam, como que eu posso mexer com essas energias, que pontos eu vou utilizar
para me dar um resultado mais rápido. Então, vamos supor, a pessoa chega lá reclamando de dores e você vai apalpar nos pontos de alarme, porque ela está com dor, ela não está querendo falar muito, não tem como você fazer muitas outras coisas em termos de diagnóstico ou avaliação biofísica. Você toca nos pontos de alarme, aqueles que estiverem mais doloridos, você vai colocar uma agulhinha neles, juntamente com o ponto de assentamento correspondente. Você tem um resultado mais rápido. Para aquele momento, para aquela situação emergencial, é o melhor tratamento a se fazer? Eu vou chegar na causa dos desequilíbrios dessa pessoa? Não, mas é um tratamento emergencial que vai te dar resultado. Eu acho que foi até o professor Tomaharu, né, que falou sobre isso numa das aulas dele e brincou que a professora Neuza não me ouça. Porque eu sempre digo para os alunos assim, não vão parar aí na questão do tratamento utilizando ponto de alarme e de assentamento. Isso não é um tratamento com eficácia. Ele é um tratamento emergencial. Então, eu tenho que saber separar essas situações. O que é um tratamento emergencial e qual é um tratamento que realmente vai resolver a situação da pessoa. Então, emergencialmente, eu utilizo. Agora, na continuidade do tratamento, aí eu vou fazer tudo aquilo que a gente já sabe, uma anamnese bem feita, uma pulsologia, o Rio Doraco, quem tem, né, vai usar o Rio Doraco, mais para frente eu vou estar falando mais sobre isso, a questão da sintomatologia, para que eu realmente chegue à causa do problema, certo? Então, é uma fórmula básica em que eu combino o ponto de alarme com o ponto de assentamento do órgão ou víscera afetada. Não tem segredo. Você tocou o ponto de alarme, apalpou o ponto de alarme, doeu, você vai colocar a agulhinha ali juntamente com o ponto de assentamento correspondente. Aqui nós temos a tabelinha, vocês já têm essa tabela, né? Mas podem também, se quiserem, usar essa aqui para imprimir. Eu costumo plastificar, né? Mostrei aqui para vocês. A minha é plastificada, sempre estou com ela em mãos, porque ninguém decora tudo isso, é muita coisa para guardar, são muitos detalhes na medicina chinesa. Então, nós temos que organizar o nosso material de tal forma que facilite a nossa vida. Quando eu preciso, ele está ali, né, em mãos para que eu possa consultar, certo? Então, ó, o ponto de alarme do pulmão é o P1, como eu já disse, o de assentamento é o bexiga 13. Apertei, doeu, B13 e P1. Vou pontuar os dois. O do intestino grosso é o ponto E25, estômago 25. E o ponto de assentamento é bexiga 25. Então, de assentamento são todos no meridiano interno da bexiga. Na linha interna do meridiano da bexiga. Agora, vocês podem perceber que nem todos os pontos de alarme, ou são muito poucos os pontos de alarme, que pertencem ao próprio meridiano. Pulmão tá certo, é um ponto do pulmão mesmo. Agora, vê que o ponto de alarme do intestino grosso já é um ponto do estômago. Né? O ponto do estômago, ponto de alarme do estômago é do vasoconcepção, é VC12. O ponto de alarme do baço pâncreas
é um ponto do fígado 13. Então, não é do próprio meridiano, certo? O ponto de alarme do coração é o vasoconcepção 14. O ponto de alarme do intestino grosso é o vasoconcepção 4. O ponto de alarme da bexiga é vasoconcepção 3. O ponto de alarme do rim, vesícula biliar 25. Agora, o ponto de alarme de circulação e sexualidade, CS1, esse é o do próprio meridiano. Triplo aquecedor, vasoconcepção 5. Esse aqui está algo errado. Circulação e sexualidade. Bom, esse está certo. É o que está aqui confundindo. A vesícula biliar é o da própria vesícula, ó, VB23, e do fígado, que é do próprio meridiano do fígado 14. Mas na grande maioria, os pontos de alarme, como vocês podem ver, não pertencem ao próprio meridiano, são de outros meridianos, certo? Agora, qual é a lógica disso? Vocês podem estar se perguntando, até querendo me fazer essa pergunta. Não encontrei essa resposta, certo? Os chineses, eles não dão muitas explicações. Eles falam, é isso. E aí você aceita ou não isso, tá? Mas eu posso dizer para vocês que eu já fiz algumas experiências com ponto de alarme, com ponto de assentamento, e os resultados foram bons, em situações emergenciais. Ok? E também fiz experiência, sim, utilizando junto com outro protocolo que eu elaborei. Quando eu cheguei à causa, né, do problema da pessoa, eu utilizei o ponto de alarme do órgão causador de todo desequilíbrio, ou maior causador dos desequilíbrios da pessoa, usei o ponto de alarme, mais o ponto de assentamento. E o resultado foi bom. Agora, o nome assentamento. Por que assentamento? O que significa isso? Assentamento significa eu equilibrar de imediato, eu assentar esse órgão. Pelo fato, né, do meridiano da bexiga, né, ter a proximidade ou ter ali uma ligação direta, esses pontos terem uma ligação direta com os órgãos e vísceras. Então, eles assentam esse órgão, essa víscera. Não sei se essa seria a palavra mais adequada para denominar esses pontos, mas eles equilibram o órgão e a víscera imediatamente. Aqui eu coloquei a localização dos pontos, né, tanto de alarme quanto de assentamento, para dar uma forcinha aí para vocês fixar melhor, né? Então, aqui é só a título aí de ajudar vocês aí na localização, que eu sei que não é nada fácil, né, a questão de localizar pontos, de guardar essa localização. A professora Luciana trabalhou muito bem, a professora Luciane trabalhou muito bem essa questão, né, em localizar tantos de alarme quanto de assentamento, e mesmo assim eu acredito que a gente fica com dúvida, né? Então, quanto mais isso for reforçado, vocês tiverem materiais em mãos,
mais facilita a vida de vocês. E eu não quero complicar, a intenção não é complicar a vida de vocês, e sim facilitar, certo? É ajudar vocês a entender cada vez mais como pensar clinicamente e ter sucesso nos tratamentos, ok? Alguma dúvida nessa técnica? Eu acho que ela é tão simples que nem tem como duvidar, né? É só usar o ponto de alarme e assentamento. Então, deixa margem, assim, para dúvidas, certo? Certo, professora, boa noite, tudo bem? Querida, bem, você? Bem, graças a Deus. Professor, então nesse caso, o nosso paciente ele fica sentado, porque no caso, mas eu vou assim saber usar assim os pontos, né? No caso ao mesmo tempo, né? É isso mesmo. É isso mesmo. Então ele fica sentado, Eu costumo deixar em decúbito lateral. decúbito lateral, tá? É. Tá certo. Aham, Então, tá em ok. decúbito lateral, você consegue trabalhar direitinho, né? Você pode até colocar a agulhinha com ele sentado na maca, né, para poder localizar melhor os pontos. Certo. Você pede para ele ficar em decúbito lateral. Tá ok, professora. Muito obrigada. Ponha. É bem prático se você deixar ele sentado, ela, né, sentado, e aí você vai pontuando, vai colocando as agulhinhas, e quando colocou todas, pede para ficar em decúbito lateral, é bem tranquilo. Boa noite, professora. Boa noite, tudo bem, Carlos? Estou informando que cheguei um pouquinho atrasado, mas estou acompanhando já. Estou uns 15 minutos, não quero lhe interromper, mas estou acompanhando já. Que legal. Pois é, a Nina me avisou que você estava numa reunião, né? Mas vim apressado, né? Cheguei a tempo ainda. Peguei, já tinha iniciado, mas já estou acompanhando. Legal. Olá, Mauri, tudo bem? Tudo bem. Aproveitando aí que o colega chegou atrasado, eu só queria perguntar se a senhora começou a gravar desde o início. Sim, comecei a gravar desde o início. E como é que a senhora vai disponibilizar para a gente? Porque alguém mexeu na configuração lá do e-mail, aí mandar para lá a aula, eu não estou conseguindo acessar. Eu mandei no grupo, né? Não, para ver a aula gravada. Sim, a aula gravada. Eu mandei o link no grupo da aula passada. Dessa agora, dessa agora. Da semana passada, mandei no link, no grupo. Porque ela está no YouTube. Ah, essa aqui a senhora vai colocar no YouTube também. Também. Pronto, era isso. Fica Obrigado. mais fácil, né, para vocês assistirem. Ok? Bom, agora nós vamos falar de um ponto bem interessante, né, que é o ponto aberto do dia do nascimento e também da hora de tratamento. Segundo os princípios da medicina chinesa, a cada 2 horas há um ponto Shu, um ponto antigo, né, que fica aberto às energias celestes e terrestres. E é através dele que a natureza conspira de uma forma especial a nosso favor. Vocês lembram da grande maré energética em que cada 2 horas um órgão e uma víscera está com o pico máximo de energia? Então, isso tem a ver com esse ponto aberto aqui do dia do nascimento e hora do tratamento. E também nos indica qual é a fragilidade nossa ou do nosso cliente, a partir do momento em que eu determinar esse ponto. Então, eu vou saber qual é a fragilidade e qual é o ponto que eu vou ter que usar para fortalecer esse órgão e essa víscera fragilizada. É uma proteção que eu vou dar para esse órgão e por essa víscera, que
é fragilizado, que ele é mais frágil no meu organismo, no organismo do meu cliente. Então, é bem interessante eu saber disso para poder me cuidar, para que eu não tenha nenhuma doença mais séria, né, no decorrer da vida. O ponto aberto da hora do nascimento é o que recebe a primeira vibração energética. E muitas vezes os traumas desse momento podem gerar grandes problemas de saúde. Isso pode ser o caso, né, de crianças que desde o nascimento sempre tem um ou outro probleminha e que o médico não consegue resolver. E quando eu consigo determinar o ponto da hora do nascimento, acontece a cura quase como que por milagre. E aí é que eles têm vários relatos, né, de curas milagrosas, utilizando-se o ponto aberto da hora do nascimento e também da hora do tratamento. Eu posso determinar o ponto aberto da hora do tratamento. Eu vou ensinar daqui a pouquinho como que faz essa continha aí, né? Aqui eu tenho essa tabela de cálculo, todos vocês têm essa tabela? Já deve ter, se não imprimiram, né? Mas tem nos materiais. Eu acho que foi o professor Anderson que passou para vocês essa tabela. Então, eu também... Professora, esses slides de hoje estão disponibilizados também no grupo? Então, meu amor. Ai, ai, ai. Estão se condenando, né? Que não estão olhando. Não, professora, é que eu não vi realmente. É nesse grupo de clínica? Porque eu já olhei por ali. É no de clínica. Lá no da sala. É só no de clínica. Eu estou postando só nesse grupo. Lembra que eu falei que agora todas as atividades seriam nesse grupo? Esse aqui eu também não vi, professor. Aí eu tenho que... Tá lá no grupo. Tá Jussara e eu aí bisonhando. É, nós dois. Então, alguém marca lá eles pra gente. Tá tudo lá no grupo de clínica. É só vocês entrarem lá, que tá lá disponibilizado esse material, tá? Sem problema nenhum, tá tudo lá. Bom, nessa tabela aqui, através do ano de nascimento, eu vou saber a que tronco, esse T significa tronco, a que tronco celeste a pessoa, né, o meu cliente ou eu pertenço para poder fazer o cálculo. Então, aqui, por exemplo, uma pessoa que nasceu em 1950, ela é T3. Tronco celeste 3. Então, eu vou precisar desse dado aqui para fazer o cálculo. Daqui a pouquinho vocês vão ver como faz o cálculo. Já uma pessoa que nasceu em 2004 vai ser T6, tronco celeste 6. E aí eu tenho calculado nessa tabela até 2040. Então, até 2040, vocês não precisam se preocupar com os cálculos. A partir daí, vocês comecem a se preocupar como elaborar essa tabela. Eu espero já ter me aposentado há um bom tempo até lá. Aí a bola estará com vocês. Aqui eu vou calcular o ponto, certo? Então, ó, por exemplo, das 23 horas a 1h da manhã, quem é T1, né, lá no cálculo final, vai ter o ponto aberto e D2. Mas aqui eu vou voltar daqui a pouquinho, vamos para frente. Aqui no mês de nascimento. Então, o primeiro passo, eu vou pegar o quê? O ano. Depois o mês e depois achar o ponto. Alguém aí quer me dar a sua data de nascimento completa? 9 de março de 79.
9 de março de 79. Então, vamos primeiro lá na primeira tabela. Nesta aqui. 79 é T5, certo? Então, eu vou anotar aqui, T5. Agora eu vou lá no mês. É março, certo? Positivo. Então, março, ó. Subtrair 2 quando nascido em março e somar a data. Então, eu vou tirar 2 do T5, vai ficar T3. E vou somar a data. A data é o dia do nascimento. Então, é 9, certo? Então, eu tenho T3 mais 9, ok? Então, eu vou ficar com T12. Agora, o que eu faço? Eu abandono a casa decimal. 3. Então, eu vou ficar com T. 9. Qual que é a casa decimal aqui? Vamos ver se vocês estão bons na matemática. É o 1 ou é o 2? O 2. Ah? Dezena. Decimal, né? Nina, o 2 é a unidade. E o 1 é a dezena, né? Que é a E o 1 decimal. é a dezena, que é a casa decimal. Então, eu vou abandonar O 1. a dezena, certo? E vou ficar só com a unidade. Então, eu tenho T2. Você sabe a hora que nasceu? A Mauri? Viu? Sei não, acho que coloca 23 horas. 23? Coloca 23 aí, que eu não sei não. Mas foi 24. Quando não, É isso, rapaz. Desculpa aí, companheiro. quando não se sabe o horário do nascimento, a gente coloca 6 horas da manhã, que é o horário do portal. O meu foi 8h30 da manhã. 8h30, depois nós vamos ver aí, a gente calcula o seu, tá? Então, Mauri, como você não sabe a hora, não tem certeza, vamos colocar pelo portal, 6 da manhã, tá bom? Tá, ok. Só para eu me situar aqui, a senhora está no slide que aparece o mês de nascimento, né? Isso, agora eu vou voltar aqui para a tabela do ponto aberto. Então, você ficou T2 aqui no cálculo final, 6 horas da manhã, certo? Então, eu vou procurar aqui na tabela. T2, 6 horas da manhã. Então, está aqui entre 5 e 7, T2. Que ponto que eu tenho aqui? P8. P8, certo? Pulmão 8. Então, isso me diz que o seu órgão frágil é o pulmão, e o ponto que vai lhe dar proteção é o P8. Mas professora, como é que eu vou dizer? Se eu não sei o horário, aí eu coloco 6, vai dar pulmão 8, Uhum. mas não poderia dar aí um falso diagnóstico e o cliente ali, o paciente, não apresentar nenhum resultado satisfatório no problema? Não, isso aí ele pode não apresentar nenhum problema momentâneo, mas num determinado momento da vida, numa fase da vida, ele vai apresentar. Então, segundo, né, esse método, essa técnica, eles sugerem isso, que quando a pessoa não sabe o horário do nascimento,
que a gente use o horário de 6 horas da manhã, que seria um horário de um portal em que todos se encaixariam. Na dúvida, pedir o certidão de nascimento do paciente, que geralmente não, está lá o horário do nascimento. Isso, no certidão tá. Da certidão. Já sei. Cliente chegar na minha clínica, eu digo, volte lá e olhe na certidão. Você calcula na próxima vinda dele, pede para saber a hora, né? Para ele ver a hora, e na próxima vinda você calcula. Professora, Só enquanto eu estou lembrando aqui, esse ponto a gente só pode utilizar uma vez por mês, tá? Por quê? O ponto aberto da data do nascimento, nós só podemos utilizar uma vez por mês. Não pode usar em todos os tratamentos, ok? professora, Oi. me ouvindo? Tô. Eu cheguei meio atrasado. Essa aula aí, nós tivemos em que matéria isso aí? Que eu estou tentando digerir aqui. E nenhuma. É da Nenhuma? prática isso aqui. Vocês têm esse material que o professor Anderson deve ter passado, mas ele é da prática, da clínica em acupuntura. Ah, então, por isso que não deve ter. Então, que eu estou tentando assimilar aqui. Beleza, então. Não, vocês não tiveram a explicação disso ainda, mas deve ter esse material na aula do professor Anderson. Ele deve ter passado. E agora eu estou explicando como utilizar isso, como calcular. Porque vocês acabam tendo as tabelas e daí não sabem como lidar com elas, né? O que fazer com elas. Bom, então esse ponto, anotem aí, a gente utiliza somente uma vez por mês. Eu não posso utilizar mais do que isso. Vamos supor o ponto aberto da hora do tratamento. É a mesma forma de calcular. Então, eu estou em 2020, certo? Do mês 12. Vamos colocar o dia de hoje, dia 9. Bom, vamos colocar para amanhã, dia 10. 10 é hoje? Nem sei. Vamos por aí. 10 é amanhã, professora. Amanhã, né? 10/12 de 2020. Eu vou ter atendimentos aí no horário das 8 às 10. E eu quero usar o ponto aberto da hora do tratamento. Então, eu vou fazer o cálculo. Vou olhar aqui onde está 2020, né? 2020, então eu tenho T10, 2020. Mês de dezembro, o que me diz aqui no mês de dezembro que eu tenho que fazer aqui? Dezembro, somar a data. Somar 3 quando nascido em novembro, dezembro e somar a data. Então, eu vou somar mais 3 aqui no T10, mais a data, que é também dia 10, certo? Então, vai dar 13, vai dar 23. Eu abandono a dezena, vou ficar com T3. Então, eu vou ver T3 das 8 às 10 da manhã. Então, eu volto aqui agora nessa outra tabela para mim ver qual é o ponto que eu vou utilizar em todas as pessoas que eu tratar amanhã, dia 10, das 8 às 10 horas da manhã. Então, eu tenho T10, está bem no finalzinho. Vou olhar ali na tabela, das 8 às 10.
Eu não tenho, assim, das 8 às 10, mas tenho das 7 às 9. Aí eu teria que fazer outro cálculo. Passado, né, das 9 horas, eu teria que fazer outro cálculo. Isso aqui eu peguei, assim, já proposital, para vocês entenderem como calcular na tabela. Tá? Então, eu tenho das 7 às 9, e o horário. Quando chegar das 9 às 11, daí eu teria que fazer outro cálculo aqui para poder envolver esse cliente que eu vou atender 10 horas, se eu quiser usar o ponto aberto. Então, das 7 às 9, T3. Qual é o ponto que eu tenho aqui? O VB34, vesícula biliar 34. Então, é um ponto aberto da hora do tratamento, que vai beneficiar a pessoa que eu vou tratar nesse horário. Então, vou utilizar a VB34. Tem Então, alguém... professora, eu creio que a minha vai ser exatamente o P11. Se eu entendi a lógica matemática, que eu nasci em 30 de abril de 77, do meu ano, se eu não me engano, vai ser T5. 77? 77. Tá, vamos É olhar. T5. Vamos calcular junto. Ó, 77 é T5. T5. Abril eu tenho que diminuir 1, então vai ser 3. T5. Abril. Diminui 1, 1. então vai ser 3. Vai ser T5 mais 3 mais 30, que eu nasci dia 30. Aí dá T38. T5, peraí, T5 diminui 1, vai ficar 4. Isso. Ah, tá, eu não somo com o mês do ano? Não. Ah, tá. É isso que eu estava tentando entender. Não, Então, vai... tá, T5 fica T4 mais 30, T34. Então, finaliza em T4. T4. Aí, volta lá na outra tabela. Que horário? 6h30 da manhã. Ou 8h30 da manhã. 8h30, então vai ficar ali de 7 a 9, né? Isso. Aí foi justamente, o T4 não tem de 7 às 9. T4 não tem das 7 às 9. Pois é, não tem. Quando não tem, que bom que deu nessa situação para que eu possa explicar. Você retorna, vai ser o VB34. Ah, então eu retorno na mesma direção do horário e não na Isso. direção do T. Não na direção do T. Na direção do horário. Ah, tá, horário. entendi. O horário foi hora. Mas por que não tem, não? Eu tenho que dividir VB34. Por quê? Aí vai ter envolvimento de fígado e vesícula, tá? Mas por que VB34? Bom, porque eles dizem que quando está a casa vazia, que é a casa, no caso dela, o T4, né? Está vazia no horário, está vazio no horário dela. Então, a gente retrocede para a casa anterior. O ponto anterior. Entendeu? Entendi. Casa anterior está vazia, pula para outra que tiver. Anterior, né? Sempre para anterior, né? Sempre Professora, essas tabelas a senhora vai mandar para a gente? Eu já veio? Já Desculpa a pergunta. Tá na aula. Já veio? Está na aula. Oh, meu Deus. Não. Sem entrar no Professora. vídeo, mas está em PDF para a gente imprimir e guardar. Guardar não, gente. Você Verdade, guardar não, utilizar. Desculpa aí. Guardar, daí, imagina, né? Não vai ter utilidade. Tem Professora? Oi. Professora? Sim. Eu queria entender qual a necessidade desse ponto, de utilizar esse ponto aberto uma vez por mês. Da hora do nascimento? Sim. Ele é um ponto de proteção para o nosso órgão frágil. Todos nós temos um órgão que é mais frágil.
Isso Certo. em consequência da hora do nascimento, ou até mesmo por questões genéticas. E fazendo esse cálculo, eu consigo determinar qual é esse órgão ou essa víscera. E eu, utilizando esse ponto, eu vou estar protegendo esse meu órgão, essa minha víscera. Ô, professora, Oi. a senhora se importa de fazer um cálculo para mim? Não me importa, eu estou aqui para calcular. O mês é 7, Ah, o ano 2015 e a hora 9h11. tá, mas e o dia? Dia 7 de julho. 7/7? Uhum. Tá. A hora? 9h11. Tá. Só 9, né? Então, vamos lá. Perdão, professora, é o dia 3/7, é que eu perdi aqui, 3/7 de 3/7 de 2015. 2015, Isso, 9 horas. 9h11. Não, esse minutos não precisa considerar. Então, nós vamos aqui. 2015, 2015 tem Sim, 4. tá. Então, agora eu vou lá no mês. Aqui, mês de julho. O que eu tenho que fazer para quem nasceu em julho? Somar a data do dia, quando nascido em fevereiro, junho e julho. Então, aqui é só a data do dia 3. Então, eu vou ter T7. Agora, eu vou aqui na tabela para encontrar o ponto aberto. Tá. Eu vou no T7, tá lá a tabela T7, 9 horas, né? Então, se é 9h11, eu vou pegar aqui nesse período, né, que vai das 9 às 11 horas, que já passou das 9, aqui até 9, das 7 às 9 é quem vai até, quem nasceu até 9 horas, tá? Quando tem os minutos, não importa quantos, e daí aqui 10 horas também não importa quantos minutos, eu vou pegar já nesse horário ali das 9 às 11, porque já passou das 11 horas. Sim. Tá? Então, 9 às 11, eu vou pegar o T7. O T7, eu tenho uma casa vazia. Então, eu vou retroceder. E me indica que o órgão frágil é o rim, e o ponto de proteção é rim 10. Isso aí é fragilidade de energia ancestral. É porque essa data que eu te dei é do meu neto, ele está dando muita convulsão. Por isso que eu queria saber, para poder tratar. Mas se eu analisar friamente aí, realmente eu tenho um sério problema na vesícula biliar. É? Até eu tenho um sério problema com a vesícula biliar, que ela foi prejudicada pelo hipotiroidismo, é por isso que eu tenho uma glicemia altíssima. Professora, oi. Como que a gente vai saber que, no caso, você falou que era energia ancestral, no caso do R10? Sim. Não, quando envolve rim, tem muito a ver com energia ancestral, então são problemas mais crônicos que a pessoa vem a ter, né? Problemas mais sérios. Tá. Isso pode ser aplicado para criança também, tanto adulto quanto criança? Sim. Tá. Agora, o ponto aberto nós não podemos usar em mulheres grávidas, certo? Durante a gravidez não pode usar. Professora? Sim. Eu volto. Eu não entendi essa contagem aí que a senhora utilizou. Eu acho que foi a Celi que pediu. Dia 3 do mês 7. Volta lá na regra lá.
Sim. Obrigada, Maria. O que Não, antes, lá no mês, onde aparece o mês lá. o mês? Isso, não, mas Aqui. aí. Tá. Mês de julho. Cadê? Somar a data do dia quando nascido, somar a data do dia é dia 3. E aí vai dar T3, é isso? É. É só isso? Não, T4. Pois é, somar a data do dia com o quê? Com o 4 do T. Ah, não Entendeu? entendi. Não, somar a data do dia, somar com o quê? Não entendi. Eu também tinha tido essa confusãozinha. Aqui do Vai ano, ó. O ano deu tronco T4. O ano, qual era o ano que ela colocou lá? 2015. 2015 deu T4 aqui, ó. 2015, É. T4. Tá? Então, daí eu somo o 3, que é a data do dia do nascimento. Ficou T7. 2015 mais 3, é isso? Oi? 2015. Não. Ah, T4. T4. 4 mais 3. Mais 3, dá Ah, 17. tá, entendi. Você vai pegar o T4. Você tem o ano para conseguir encontrar qual é o tronco celeste, certo? Então, aí no caso dele, é o T4, do neto da Celi. Entendi. Tronco celeste T4. E aí eu somo data, vai dar Data do nascimento. T7. Deu T7. Aí, horário 9 horas, 9h11, né? Então, eu vou na outra tabela aqui e procuro, né? Aqui 9, entre 9 e 11 horas que ele nasceu. Então, venho aqui, ó, no T7. Como está vazio, é o R10. Eu perco cedo. E daí encontramos o quê? Rim 10. Vou fazer o meu. Pois não, fala aí. 5/8 de 64. 64? É. Vamos lá na tabela. 64, cadê ela? T6. T6, dia 5, então deu 11. Sim. Aí eu desconsidero a casa decimal, certo? Vai ficar P1. Qual é o horário? 2h30 da madrugada. 2h30. Agora Em vamos... agosto não soma nem subtrai, professora, não? Tem que Eu ler não o que está decorei. escrito lá. É que eu não decorei, por isso que eu estou perguntando. Eu também não decorei, tem que olhar na tabela. Pois é, eu tenho que ver agosto. O que acontece com agosto? Calma aí. Calma aí. Nós não fomos lá, né? É. É isso aí. Por isso que eu estou perguntando. Somar 1 e mais a data. Quando nascido em agosto. Então, vai dar T2. E somar a data. Vai dar T2. Soma 1 e soma a data. Soma 1, mais 1 e a data, certo? Quem nasceu em agosto. 6 mais Soma 1, aí soma 5 do 8. Professora, Oi. eu não estou vendo o mês de julho aqui. Calma, já volto aí. Julho está na Mas tá próxima assim. tela. Tá. Preciso, Sara, que é o mês do meu neto. Tá. A data lá. Eu vou voltar aqui para completar o caminho, certo? Então, deu T2 às 2h30, certo? Então, 2h30 está aqui entre 1 e 3, tá? Tá. Entre 1 e 3. Então, eu vou lá no T2. O que eu tenho no T2 aí? Tá vazio, tá? T2 está vazio, não tá, Nina? Não, tá BP3. Baixo 43.
É entre um, tá. Entre 1 e 3. Baço pâncreas 3. Bateu alguma coisa? Não, até agora nada. Assim, porque eu não tenho problema nenhum. Não tenho problema nenhum no baço pâncreas. Que eu saiba, não. Eu tenho todos os da vesícula, eu até tirei. Bom, baço pâncreas, o que ele comanda no nosso organismo? Todas as formas, de todos os órgãos, das formas do corpo, né? Inclusive das veias. É ele que mantém tudo isso. Então, qualquer problema nesse sentido de órgão que perdeu sua forma, de corpo que perdeu sua forma, tem a ver com baço pâncreas. Perdendo a forma, gordurinha. E da vesícula, professora? A senhora pode refrescar aí minha memória, por favor? Quais os problemas relacionados à vesícula biliar? A vesícula biliar, a pessoa fica muitas vezes indecisa com as situações na área emocional, né, vamos dizer assim, e também tem relação, né, com as emoções do próprio fígado, que é a mágoa, a irritabilidade, tem muito cansaço também, né? Tem várias situações aí que envolvem fígado e vesícula ao mesmo tempo. Professora, faz de novo aí. Beleza, obrigada, professora. Marília? Dia que eu nasci, 2. Tá explicando? 2? Eu não estou conseguindo ouvir, tem um som aí atrapalhando. É 2/6/1969. 69, sabe o horário? 10 horas da manhã. 10 horas, ok. Então, primeira coisa, o primeiro passo, eu tenho que voltar aqui no ano, né, para saber qual é o tronco. Então, 69, deixa eu ver aqui. Eu acho que o processo da dilatação. Já localizou aí o 69? Aí você está falando, aí você está falando de extravasamento. É na outra tabela, professora. Aqui não está aparecendo 69, não. Tem o processo de transdudação e exudação. 69 é T3. Transsudação. É o transudado, é o aumento da produção. Gente, desliga o volume aí que não está com o trem ligado. É o que a gente estava falando aí. Então, você é do mês de junho. E da permeabilidade do edema. Gente, desliga o microfone, deixa só a professora. Tá difícil aí, não sei quem que está com o microfone. Não é só células de proteção de defesa que vão migrar. Parece junto com elas, o que tem no plasma. O que tem no plasma... É o microfone do Jamando que está ligado. Tá Jamando. Nós temos muita proteína. E tudo isso professora, eu encontrei aqui uma situação diferente. Ele vai migrar. Vai ter um fluxo maior desses componentes para esse local. Bom, deu T3, certo? Então, agora nós vamos olhar o mês de junho. O que você faz quando é junho? Extravasamento de fluidos. Somar a data de dia, quando nascido em fevereiro, junho e julho. Então, só a data do dia aqui. Dia 2. Então, eu tenho T5. T5 10 horas. Então, muito, tá? E quando a gente começa, a gente vamos voltar aqui no outro. Categorizando. 10 horas. Então, vai ser aí de 9 às 11. 9 às 11. E aí, aqui a gente T5. pressão estática. O que acontece aí nessa tabela? A gente recua e vai para CS7. Mas, professora, só tira uma dúvida nossa, porque não é só minha. Por que tem essas partes em branco?
Porque tem partes que não tem um órgão Então, na essa tabela. ela já vem pronta, assim. Oi? Ela, Gente, professora, tira o som dessa pessoa, professora. A ela senhora já pode. vem pronta, assim. Não, por que tem encontros que são em branco? Tem alguma explicação ou simplesmente porque não tinha um órgão relacionado no momento? Não tem nenhuma explicação. Como eu disse, os chineses eles não sabem de dar muita explicação. E nem dá desconto também, não, chinês. E deixa eu falar uma pergunta aí, professora. E quando, no caso aí que está comentando, quando o meu caso não deu, aqui um T1 que não tem o anterior, é em branco. Ele está em branco o dia e o anterior está em branco. Nós passamos para o posterior, então? Daí é o posterior. Aí o posterior? Já desconfiava, desde o começo. Quando é a primeira casa, ou então a última, né? A última não tem jeito, é retroceder mesmo. Mas a primeira casa, daí eu vou para frente. Vai para frente, né? Ok. Ok. Então, eu vou ter que olhar o T7, né, professora? Só falou? TS7, circulação e sexualidade 7. Eu já ia ir lá para o T. Se desse T1 em branco aqui, eu já ia lá para o T10. Aí ia fazer um círculo aí. Ia ficar dando Vamos voltinha. fazer o dele aqui, professor, ver se ele fez certo. Vamos ver, então. Bom, mas vocês entenderam como que faz o cálculo? Alguma dúvida? Nós fizemos aqui o do caso, vamos ver se está certo. Tá, pode falar o dele. Vamos começar pelo ano, né? 1957. É o novo. O dia, o mês e o ano, por favor. É 9/8/57. 9/8/57. 57. Às 5 horas da manhã. 5 horas. Ok, então, primeiro passo. Vou aqui. Não. Ah, tá. Então é 5h30. Tá entre 5 e 6. Desculpa aí. 5h30. Às 5h30. Já está entre 5 e 6, né? 5h30. 5h30. Tá, então deu T10 pelo ano, certo? Sim, T10, correto. T10. Então, vamos ver agora o mês. O mês de agosto. Soma 1. Soma 1 mais a data. Isso. Então, 1 e 9. Vai dar T20. 1 e 9 dá T20? Eu tava, então eu fiz errado. É 9 o dia, né? Mais 1. Não, deu T10 mais 1, mais o dia do nascimento, que é 9, tá? T10, 11, 20. É isso aí. Aí ficou 0, né? Aí fica 0? 0, daí é T10. Quando é 0, fica T10. Que bom que deu um assim também para a gente poder entender, né? Então, toda vez que der 0 no final, vai ser T10, professor? T30, T40, vai ser sempre T10? Vai ser sempre T10. Vamos lá. Beleza. Então, vai ser sempre T10 daí. Agora eu vou, então, olhar o ponto aberto, né? Das 5 horas, 5h30. Então, seria aqui, ó, das 5 às 7. 5 às 7, T10. F2. F2. O meu problema? Esse que é o meu problema, esse filho danado. É o Figueiredo. Bateu alguma coisa, Carlos? Bateu muito, muito. Muito. Normalmente bate. E Marília aí tem tudo a ver com a parte cardiovascular, circulação, pericárdio, né? Exatamente. Acometimento de micoses, tudo. Quem está falando? Eu, Jussara, dia 12. Calma aí, deixa eu pegar outra folhinha aqui, que essa aqui já encheu. Pode falar. Tá, é 12 do 7 do 7 de 86. De 86. Horário?
7 horas da manhã. 7 horas. Então, primeiro passo, voltamos aqui nessa tabela, vamos procurar 86. T2, certo? Pelo ano. Agora o mês 7, o que se faz quando é julho? Tem bastante leonino por aí, né? Por isso que esse povo é bravo. Eu sou câncer, professora. Você é câncer, mas Só choro. tá perto do leão aí. É perto de leão. Uma hora chora, outra briga. Tomar a data do dia quando nascido em fevereiro, junho e julho. Então, aqui eu só vou somar o dia 12. Então, vai dar 4, 20, 14. Como? Eu vou somar a data do dia, né? Dia 12. Então, deu T14. Eu abandono aqui a casa decimal, ficou T4. Tá? Então, eu estou com T4, vou olhar o horário, 7 horas. T4, 7 horas. É 7 mesmo ou antes das 7? 7. 7. Então, eu vou aqui, das 7 às 9. T4, tá o quê? Tá vazio. Tá Então, vazio, eu vou VB 34. retroceder. Vou aqui na vesícula biliar 34. Já tirei a minha, professora, estragou. Aí, tá aí, bateu, né? Bateu. O que acontece quando tira? Assim, o fígado ele vai ficar sobrecarregado, tem que dar mais atenção aí com o elemento madeira como um todo, certo? Uhum. A energia do meridiano permanece, então você pode usar o ponto aqui aberto que vai ajudar o fígado, certo? Aham. Para não dar tanto problema. No caso, o ponto aberto para o fígado é o qual? O VB 34, né? É o ponto aberto do seu dia de nascimento, da data de nascimento. Ele pode ser feito somente uma vez por mês. Certo. E quando você engravidar, não pode fazer. Ih, professora, acho que vai ser só a que eu tive mesmo. Entendi, gente, isso aqui? Como que calcula, para que serve, qual a importância? Certo, obrigada. Vocês viram que é um pontinho bem interessante para trabalharmos, para a gente estar utilizando aí nos tratamentos, quando a gente tem a pessoa realmente em tratamento. É claro que quando a pessoa vem por uma emergência e depois não retorna, pode fazer, né? Não tem problema nenhum. Mas é importante ter continuidade para você continuar dando essa proteção ao órgão da pessoa, ok? Uma vez por mês, não esqueçam, não mais do que isso. Em grávidas não se faz. E tem algum dia assim, específico ou só uma vez por mês? Não tem dia específico, só uma vez por mês, certo? Qual justificativa, Chinês? Chinês não fala nem, eu vou perguntar mais. Chinês não fala nada. Fala. Eu já pesquisei muito isso, não achei em lugar nenhum. Vou falar uma bobagem aqui, talvez. Digamos assim. Você toma um medicamento, vamos falar de antibiótico. Vamos trazer para a medicina tradicional. Uhum. Você toma um antibiótico, ele tem pico máximo em 7 dias. Aí começa a cair o pico, aí que você só pode tomar depois de 7 dias. Digamos que esse efeito energético, ele tem uma ação de até 30 dias de pico máximo. Ou seja, se você fizer antes, não vai interferir, não vai acentuar, como também não pode prejudicar. Mas não tem efeito. Sim. Poderia ser assim, não sei, uma lógica meio louca. Mais ou menos isso, eu também penso mais ou menos assim. Porque tem uma ação energética durante um período prolongado. 30 dias tem uma ação energética constante. A partir de 30 dias começa a cair declinar essa ação energética e você poderia fazer mais outra.
É verdade, é isso mesmo que eu penso, Carlos, tem uma lógica nesse tipo de pensamento. É o período de ação dele. Pontos específicos são pontos especiais para situações específicas. Por exemplo, aqui eu tenho bexiga 17, circulação e sexualidade 7, que são importantes para utilizar em qualquer problema do coração. Qual ponto? O B17 e o CS7. Para qualquer problema do coração, ele vai ajudar. Esses 2 pontos vão ajudar. Agora, quando o problema for artérias, qualquer problema nas artérias, eu vou utilizar circulação e sexualidade 9 e pulmão 9. Problema nas veias, vesícula biliar 31 e 38. Problemas de sangue, qualquer tipo de problema no sangue, B17. E aqui esse ponto ele é muito importante para pessoas que estão com anemia e leucemia. Esse ponto eu utilizei muito aí no tratamento do meu irmão que teve leucemia. E toda vez que eu fazia esse tratamento nele, aumentava, né, a imunidade dele, melhorava bastante os leucócitos. O estômago 30 para todos os problemas digestivos, seja qual for o problema, ele é um ponto interessante que vai ajudar muito. Então, além daquele protocolo que você vai estabelecer, é acrescentar esses pontos específicos, que eles são próprios para cada uma dessas situações. Problemas respiratórios, bexiga 13 e VC 17. Problemas ósseos de qualquer natureza, B11. Problemas musculares, dores musculares, câimbras, qualquer coisa, né, relacionada a músculo, VB34. Problemas de pele, B5, bexiga 5. Problemas auriculares, IG4. Problemas neurológicos, também dores em geral, B60. Problemas de medula espinhal, VB39. Qualquer problema tipo Yang, algo que surgiu repentinamente, uma febre, etc., VB20. Professora? Oi. Na situação assim, não tem aquela doença espinha bífida que falam, né? Uhum. Ela entraria em afecções neurológicas ou da parte da medula espinhal? Porque ela é causada por um não fechamento, né? Uhum. Da parte... Eu qual que ela entraria? Eu colocaria os 2. Uhum. Beleza. Porque eu tenho uma paciente que ela tem muita dor. E é uma dor assim, não é uma dor normal, não é uma dor diferente, é tipo uma dor neurogênica. É na realidade, né? E nada cessa a dor dela, então eu vou testar esses pontos. Testa. São interessantes. O DP21 é um distribuidor, né? Ele é um centro distribuidor de essências para o nosso organismo. Eu diria assim que é um ponto de alimentação. Professora? Oi? Só mais uma pergunta. Tipo assim, se ela tiver num dia de crise de dor, eu faria, tipo, o protocolo de relaxamento mais esses 2 pontos ou eu trabalharia só esses 2 pontos direto? O protocolo e mais eles. Tá. O VC12 é o distribuidor do triplo aquecedor médio. O que significa isso? Quando esses órgãos, né, e vísceras que fazem parte aí do triplo aquecedor médio, eles estão enfraquecidos, o VC12 é um excelente ponto para trabalhar essa situação. Ou até mesmo nas questões digestivas, tá? Má digestão, por exemplo. VC12 é ótimo.
B39, olha, bem interessante também, um ponto imunológico, vai aumentar a imunidade, vai ajudar a aumentar a imunidade. O VG25, desmaios e convulsões. IG4, um ponto mestre da cabeça, quer dizer, tudo que tem a ver com a cabeça, o IG4 vai ser bem interessante para tratar. Mestre da coluna dorsal, VG14, quer dizer, qualquer problema aí na região dorsal, o VG14 ajuda muito. Já o VG26 é o mestre da coluna, toda a coluna. Nesse caso, o paciente que está com dor na coluna, professora? É. Uhum. Pode ser usado em qualquer técnica. Oi? Pode ser usado em qualquer técnica utilizada. Sim. Como você falou, a sistêmica, a aurícula. Sim. Eu posso... Ah, tá. Pode. Tem algum para os joelhos, professora? Para o joelho? Sim, para os joelhos. Especial aqui, desses Sim. específicos, não. Desses especiais, tem Tem algum para os joelhos? Não, tem aquele dos ossos, né? Só o dos ossos, né? É. Aí nós temos o VG4, que ele age sobre a vitalidade, aquelas pessoas que têm muito cansaço, já até pela idade, por tudo, né? O VG4, ele é bem interessante. O VG11 e VG13 tem uma ação psíquica muito boa, pessoas aí estressadas, pessoas depressivas, problemas, pessoas muito ansiosas, são pontos fantásticos para tratar isso. ID3 e bexiga 62, eles dirigem os movimentos do corpo, então qualquer problema de movimento no corpo, na cintura, no quadril, enfim, é importante utilizar essa dupla aqui, são vasos maravilhosos, né? Disfunções endócrinas, B38, todos os problemas de saúde, estômago 36, ó, lembram que eu sempre falo que o estômago 36 é um ponto coringa que deve ser utilizado em todos os tratamentos. Bexiga 67, posiciona o bebê na hora do parto. Então, esse ponto, se a criança está sentada ou coisa assim, eu não vou fazer com antecedência, eu só posso fazer na semana do nascimento. Posso fazer todos os dias para ajudar a posicionar. Qual professor? 67. Professora, o B38 é para disfunção endócrina, seria hipotiroidismo ou hipertiroidismo? Sim. Qualquer um dos dois. Tá, obrigada. Aí nós temos para... Cadê a Célia? Distúrbios da menopausa. Pois é, tinha alguém reclamando aí esses dias disso, né? Bexiga... A Célia. Por isso que eu perguntei, cadê a Célia? Qualquer problema ginecológico, né? Qualquer queixa ginecológica, estômago 30 e BP6. Expulsa um feto morto, BP6 e G4. Por isso que a gente não usa esse ponto em mulher grávida. Porque tanto expulsa o morto quanto o vivo, né? Segundo os chineses. VC12 é um ponto de reunião das 5 vísceras Yang. Então, você precisando tratar ali as 5 vísceras Yang, use o VC12, que ele vai fazer o que é necessário ser feito. Já o fígado 13 é um ponto de reunião dos 5 órgãos Yin. Então, você quer tratar os 5 órgãos Yin, com esse único ponto, fígado 13, você trata todos os órgãos Yin. Por isso que é importante a gente saber dos pontos específicos. Lembram da técnica anterior? Dos pontos sintomáticos, né?
Agora, aqui são os específicos. O VB34 é um ponto de reunião dos músculos. Qualquer problema muscular é importante utilizar o VB34. Problemas da medula óssea, ó, tem mais um ponto aqui. Foi a Jussara, né, que está com uma paciente com problema, VB39, que é da imunidade. Bexiga. Já anotei aqui. Já, né? Bexiga 17, reunião do sangue venoso. Bexiga 11, reunião dos ossos. P9, reunião dos vasos e sangue arterial. Então, são pontos especiais para essas situações em que você vai utilizar o protocolo que você determinou para tratar aquela pessoa e mais o ponto especial, né, da queixa dela, que se encaixa numa dessas. Professora? Oi. Essa paciente, ela é diabética também. Além desse problema de coluna, ela é diabética. Nossa, cheia de problema, né? Uhum. Normalmente, quando tem um problema assim crônico, como é o caso dela, vão surgir outros. Ela tem problema cardíaco. Uhum. Todos os órgãos começam a ser afetados, infelizmente. O problema de luta. Sim. Tem uma regrinha aí de tratamento, meio-dia, meia-noite, que eu vou apresentar para vocês, porque de repente vocês podem se deparar com ela nos livros. Mas ela não é uma regra muito utilizada, por conta, né, da dificuldade do uso da mesma. Ela é considerada de efeito gangorra e é observada na grande circulação, formando 6 duplas de meridianos principais. Como que seria isso? Quando nós objetivamos tonificar um meridiano principal no seu horário máximo, interferimos no meridiano oposto. Exemplo, eu tonificando o pulmão no horário do pico máximo de energia dele, eu acabo dispersando a bexiga, que é do horário inverso, das 3 às 5 da tarde. Então, aqui eu coloquei os órgãos e vísceras, né, nos horários opostos. Por exemplo, o pulmão das 3 às 5 da manhã, a bexiga eu tenho das 3 às 5 da tarde, ou das 15 às 17 da tarde, horário inverso. Se eu tonificar o pulmão, eu vou mexer lá na bexiga, que está no horário inverso. Se eu tonificar o intestino grosso no horário de funcionamento dele, eu vou mexer no rim, lá no horário inverso. Se eu mexer no estômago, né, tonificar o estômago nesse horário das 7 às 9 da manhã, eu acabo mexendo com o meridiano da circulação e sexualidade. E assim todos os demais. Então, por isso que não é uma técnica funcional, não se utiliza, porque ela é bastante complicadinha. Enquanto eu mexo num, eu atrapalho a vida do outro. Regulo um e atrapalho o outro. Não é muito interessante. Coloquei aqui uma explicação que eu vejo que ainda existem dúvidas, né, a respeito dos pontos de comando, as funções deles, etc. Coloquei aqui uma pequena explicação, né, para que vocês tenham onde olhar quando surgirem dúvidas. Os pontos de comando, então, eles não pertencem à escola chinesa, mas sim à escola francesa, e é uma teoria aí do Solier de Morvan, e seguem a seguinte organização, sendo que cada meridiano possui 6 pontos de ação sobre o meridiano ou função correspondente.
aí eu tenho o ponto de tonificação. Para que serve o ponto de tonificação? O ponto de tonificação, ele tem uma ação sobre o determinado elemento ou meridiano correspondente, chamado mãe, né? Que tem a função de nutrir. Tonificar significa nutrir. Quando eu tonifico um ponto ou um meridiano, né? Eu vou estar tonificando aquele meridiano ou aquele órgão. Quando eu uso um ponto de sedação ou dispersão, é o ponto sobre o meridiano filho, que tem a função de ser nutrido. Então, sempre que eu vou usar sedação, isso aí é na regrinha mãe e filho, né, que já vem mostrando, eu vou utilizar no filho. E quando eu uso tonificação, eu vou usar no meridiano mãe. E o ponto efeito, o ponto fonte, né, qual é o efeito dele? Ele tem um efeito ambivalente sobre o meridiano. O que significa isso? Que ele tanto seda quanto tonifica, ele complementa a ação dos pontos tonificantes e dispersantes. Lembram da técnica anterior, né, da sintomatologia, em que se usa somente os pontos de tonificação ou sedação, e aí, para o seu acoplado, eu utilizo o ponto-fonte. E talvez agora aqui fica mais claro por que eu uso o ponto-fonte. Porque ele vai complementar a ação, né, do ponto de tonificação ou dispersão. É interessante eu entender, né, essas questões aí da função dos pontos, para na hora da escolha eu saber o que fazer. E os pontos de passagem, né? Para que eles servem? Eles são usados para equilibrar a energia dos meridianos acoplados. Quando eu vou trabalhar lá na regra dos 5 elementos, e em que eu tenho somente um elemento em desequilíbrio, eu vou utilizar o ponto de passagem para normalizar os 2 meridianos daquele elemento. Pontos de alarme, também chamados pontos arautos, ou né, na terminologia chinesa, mo ou mu, são pontos situados no tórax e abdômen, que são doloridos ao toque, quando as funções correspondentes se encontram em desequilíbrio. São de natureza yin e tratam as doenças yang, ou de caráter agudo, e também podem ser tratadas crônicas, né? Patologias decorrentes do excesso energético. Pontos de assentamento, também chamados de Su, Shu, Yu, estão situados na região dorsal, sobre o ramo interno do meridiano da bexiga, e tem uma ação direta sobre os órgãos respectivos. Eles são de natureza yang e tratam doenças crônicas. Doenças crônicas nós consideramos que são yin, patologias de insuficiência energética. Então, isso aí é só para deixar um pouco mais claro para vocês a função, né, de cada um desses pontos, para que eles servem de verdade. Alguns tratamentos especiais. Aqui são protocolos prontos, né, tal qual a medicina chinesa apresenta e que a gente tem que trabalhar nessa ordem de colocação dos pontos. Para os problemas mentais e espirituais, nos homens, começar colocando os pontos do lado direito e nas mulheres, no lado esquerdo. Então, é a regrinha aí de tratamento, certo? E aqui nós temos o protocolo.
e a denominação desses pontos. Isso aqui que deu muita confusão, né? Logo no início aí da divulgação da medicina chinesa. Até por conta disso, né, muitas religiões aí passaram a não aceitar os tratamentos por acupuntura. E algumas religiões contestam até hoje, né? E não tem nada a ver com essas denominações. É que naquela época, né, na antiguidade, não se conheciam as doenças mentais. E todos os problemas mentais eram tidos como o quê? Como problemas demoníacos. Por isso o nome desses pontos com demônio. Que eram pessoas possuídas pelo demônio. Pessoas com problemas mentais eram consideradas pessoas possuídas pelo demônio. Então, quais pontos que eram utilizados para esses problemas mentais? Não, gente, espírito de porco. O PG 26, que eles chamavam de Palácio do Demônio, que não tem nada a ver, né, com o Palácio do Demônio. Aí um ponto, ó, que não é ponto do meridiano, é um pouquinho abaixo do P11, ó, 2 milímetros abaixo. Então, eu tenho o P11 e 2 milímetros abaixo, que ele é lá na região ungueal, né? 2 milímetros abaixo, eu tenho esse ponto chamado coração do demônio. Aí, 2 milímetros abaixo do BP1, o ponto que eles chamavam de olho do demônio. O bexiga 60, chamado de almofada do demônio. CS7, travesseiro do demônio. PG16, agulha do demônio. Olha só que loucura isso, né? O estômago 6, morada do demônio. O vaso concepção 24, assento do demônio. CS8, olho do demônio. VG 23, templo do demônio. VC1, órgão do demônio. IG11, pagamento do demônio. E aí um ponto sublingual, né? No centro da língua, onde tem aquela travinha da língua. Aí é feita uma pequena sangria. Tá tendo uma reunião aqui que eu não sabia, ó. O pessoal da acupuntura? É. Então deixa pra tu mergulhar amanhã. Não, peraí, rapidinho. Tu tá correndo, mas não vai ter boca pra ti, não. Então, isso aqui, ó, eu coloquei essa denominação dos pontos aqui só por uma curiosidade, para vocês saberem o porquê da briga aí de algumas religiões com a acupuntura, por conta da denominação desses pontos aqui para as pessoas com problemas mentais. Mas, professora, Oi. tem que botar em todos esses pontos para fazer o tratamento? Sim, nessa sequência, não pode alterar o sequência. Meu pai, coitado da pessoa. Essa pessoa que tem problemas emocionais sérios, né, você tem que dar um tratamento mais intenso. No caso, pessoas com depressão, bipolaridade, esse tipo de coisa? É. Problemas, assim, mentais sérios. Eu ia amarrar um aqui em casa para poder fazer isso, professora, que ele morre de medo de agulha. Até questão de esquizofrenia. Tá? Aí nós temos... Voltando ainda, esses pontos são... Só voltando um pouco, mas pode deixar aí essa tela anterior. São todos esses pontos. Aí vai fazer uma acupuntura sistêmica. Vai se usar, e tem algum ponto desse que é bilateral? Como é que a gente vai fazer? Eu só usar o lado esquerdo ou o lado direito? Não, bilaterais. Bilaterais, né? É. Qual que é bilateral? Todos eles? Não, o CS7 é bilateral. VC eu acho que não é.
Ah, tá, entendi. É, o VG e a língua também, aqui não E a são, né? língua também. É, E o VC. centro, né? Só tem um centro. É, mas Os os demais, outros, a questão não é só que começa pelo lado direito nos homens e pelo esquerdo nas mulheres, né? Só essa aí, mas o Só que uma, tiver né? bilateral vai ter que colocar bilateral, não tem jeito não. Isso, legal. E seguir essa sequência, segundo eles, para obter o resultado esperado. Não pode ser alterado. Em contrapartida, né, os pontos do demônio, nós temos os pontos celestes. Qual é a função desses pontos celestes? É sobre a cabeça. Aí eu vou mexer com os distúrbios neurológicos e sequelas de AVC. E isso aí a gente encontra bastante, né? Pessoas com problemas, com distúrbios neurológicos e também sequelados de AVC. Aí aqui estão os pontos, né? Então, aqui no caso, todos eles são celestes, ó, IG17, vaso celeste, P3, palácio celeste, ID11, ancestral celeste, ID16, janela celeste, ID17, figura celeste, B10, coluna celeste, CS2, fonte celeste, TA10, poço celeste, TA15, oco celeste, TA16, janela celeste, VB9, ponto celeste, VC22, esfera celeste, E9, acolhida humana. Agora não me perguntem por que esse aí é diferente. VG20 e VG16 para a pessoa que reclama que está com a cabeça oca, cabeça vazia. Então, nós temos muita cabeça oca, cabeça vazia por aí. Nesse caso aqui, professora, também tem que ser nessa sequência e mesma regra do lado direito para os homens, do lado esquerdo para as mulheres? Não, esse não fala dessa regra da lateralidade, só fala na sequência da colocação dos pontos. Tá? Então, assim, se você vê que a pessoa é muito cabeça oca, cabeça vazia, quer dizer aquela pessoa que não está nada com nada, aí você coloca o VG20 e o VG16 também. Certo? Professora, Oi. nesse caso, ele é para sequelas de AVC e problemas neurológicos, né? Isso. No caso da minha paciente, que ela é problema neurológico, então faria o celestial nela junto com aqueles outros 3 pontos? Alterna. Aham. Alterna os protocolos. Tá. Uma vez faz esse, outra vez faz outro. Vai observando o resultado. Uhum. De repente, tem um que vai dar mais resultado. Aí você utiliza mais esse protocolo. Entendi. Não tem uma regra assim de dizer, não, esse aqui vai dar mais resultado aquele. Você vai ter que experimentar e ir trocando pontos. Aí nós temos também 2 triângulos especiais para tratamentos, para todos os tipos de dores ósseas, né? Dores na coluna, que é bem interessante, ó. O ápice do triângulo vai ser entre a C5 e a C6, cervical 5 e cervical 6, no meio. E a base do triângulo vai se formar no B11, bilateral. Aonde se localiza o B11? Até coloquei a localização aqui, né? 1,5 de sunda, linha média posterior, lateral, a margem inferior do processo espinhoso da T1. Triângulo da calma. Esse aqui é muito bom para utilizar nas grávidas. Tá? Indicado nas crises emocionais. O ponto ápice é o VG13, vaso governador 13. E eu uso o ponto B15 bilateral. Aonde fica o B15, está aí também a localização, e também está a localização do VG13. Agora eu utilizo
tanto o VG15, quanto o VG13, quer dizer, o B13, quanto o B15, para situações assim um pouquinho diferenciadas. E aqui eu tenho, então, o triângulo para mostrar para vocês, só que está invertida a cor, tá? Aqui onde diz triângulo dos ossos, esse é o dos ossos mesmo, tá? Falando aqui direitinho, só que não é o amarelo, é o vermelho. Ele fica bem um triângulozinho, assim. Tudo aqui. Professora. Oi. A Mauri está perguntando se o triângulo da calma ajuda na TPM aí. Ah, ajuda, pode usar na TPM. Então, esse aqui dos ossos, ele não muda esses pontos, permanecem esses em qualquer situação, né? Tem problema ósseo, são esses os pontos, eles não mudam. Agora, o emocional, eu posso mudar, não o ápice dele, o ápice vai permanecer o mesmo, certo? O que eu posso mudar é o ponto da bexiga, aqui até está mostrando bexiga 13. Quando que eu vou usar o bexiga 13? Mais nos casos de depressão. Isso aí é bom vocês anotarem aí, porque não está no material. O bexiga 13, então, eu vou utilizar nos casos de depressão. Agora, quando é ansiedade, inquietação, aí eu já vou usar o bexiga 14. Ele é mais indicado, daí o bexiga 14. O ápice permanece, o que muda é o ponto da bexiga, aí o bexiga 14. Agora, em qualquer alteração emocional ou comportamental, aí eu vou usar o bexiga 15. Anotaram aí? Professora. Oi. Aqui o áudio para mim. O B15 é em que situação? Em qualquer alteração emocional ou comportamental. Então, no caso, o B15 seria para TPM, né? É. Já. É o mais específico. Pois é. Vamos dar exemplos. Então, seria no caso de TPM, B13, depressão, B14, ansiedade, B15 nos outros. Isso. Beleza. Então, são, assim, tratamentos específicos que vão ajudar muito aí vocês nessas situações, ok? Aí nós temos outros triângulos aí, que agora a moda é triângulo, né, na medicina chinesa, porque os triângulos, a geometria, eles ligam muito isso ao sagrado. Quando pensa em sagrado, o que eu penso, né? As três pessoas, né, da Santíssima Trindade. Por isso esses triângulos. Lembrando sempre que a medicina chinesa olha o ser humano nos três aspectos: físico, emocional e espiritual. E aí justifica a questão dos triângulos aí, tão em voga hoje na medicina chinesa. Esse triângulo aqui é chamado triângulo de Buda, e ele equilibra o emocional. E é formado pelos pontos coração 7, pulmão 9 e CS6, ou pericárdio 6, né? Que aqui no caso está como pericárdio 6. Esse triângulo, professora, tem alguma coisa a ver com lado homem ou lado mulher, ou tanto faz? Não, ou tem que fazer vai ser bilateral também, tá? Se a gente aplicar na gente mesmo, a gente conseguiria só de um lado, provavelmente. Dá efeito também? Testa. Vou testar. É que nós também precisamos de equilíbrio emocional, né, Jussara? É. Aí podem colocar também cristais, né? A Pong. De um lado, então, colocaria agulha e do outro a Pong.
para poder, né, fazer dos dois lados, porque é difícil colocar dos dois lados, fazer o triângulo dos dois lados você mesmo, tá? Aqui, essa figura, essa imagem não ficou muito boa, mas está mostrando bem o triângulo, certo? Tem o triângulo da longevidade também, que é com o VC4, né? E estômago 36. Quando que eu uso VC4 com estômago 36 para formar o triângulo da longevidade? Em que situações, né, ele é importante ser utilizado? Lembrando, né, que o estômago é uma víscera yang, então ela está com muita energia yang. E isso me leva a pensar, então, que eu vou utilizar esse triângulo para aquelas pessoas que estão desanimadas, que reclamam de falta de energia. Aí eu vou formar o triângulo com o VC4 e o estômago 36. Agora, quando eu tenho uma pessoa que ela está muito hiperativa, eu vou formar o triângulo com BP6. VC4 e BP6. Para dar aí uma equilibrada, para baixar um pouco dessa hiperatividade dela. Tá? No caso, com o VC4 e o E34, é o quê? E34? Peraí, é VC4 e E34. Não é E36, não, professora? É E36, ela está falando de E34. Notei errado. VC4. VC4 e E36. Ele é indicado mais para que situação? Para dar energia para as pessoas, para aquelas pessoas que reclamam de falta de energia, de muito cansaço. Beleza. E4 e E36. Sou eu. Oi, fala, Mara. Agora, as pessoas muito ativas, né, aquelas que não param nunca, são muito inquietas, aí eu vou fazer o triângulo VC4 e BP6. Olha as crianças hiperativas aí. Mas tem adultos também, né? Que trabalham muito. Não consegue parar, né, professora? Não consegue parar. E tem uma outra situação, quando eu preciso movimentar tanto a energia yin quanto a yang, né? Que a pessoa, assim, está bastante desequilibrada, tem momentos que ela está muito ativa e já tem outros momentos que daí ela cai, parece aquela pilha que descarregou de vez. Aí eu vou fazer o triângulo com VC4 e fígado 3. Que o fígado 3 é o que movimenta e equilibra as energias, tanto yin quanto yang. Cortou para mim o áudio, professor. O VC4 e o F3 é para quê? É para movimentar a energia, para aquelas pessoas que reclamam, que tem momentos que estão cheios de energia, isso no mesmo dia, né? Em outros momentos parece que a pilha esvazia. Elas se sentem fracas, cansadas. Então, estão em desequilíbrio. Aí eu vou usar com F3, que o F3 vai pôr em movimento a energia tanto yin quanto yang, para dar esse equilíbrio. Entendeu, Jussara? Sim. Professora, eu acho que eu anotei o triângulo de Buda errado. É C7, P9 e o que mais? CS6. PS6. Circulação e sexualidade 6. Ó. Tá. PC6, tá. Eu não sei o que o 4 está na cabeça hoje, que está tudo indo para o 4. Só não queira ficar de 4. Não. Você dá daí demais.
Bom, ainda tem mais um triângulo que também é possível ser formado aí com VEC, com vasoconcepção, né, 4, e estômago 25. Esse triângulo, segundo, né, os chineses, ele é importante para fazer uma conexão com o mental. Aquelas pessoas que falam que não conseguem se concentrar em nada, que estão meio fora de foco, etc. Então, VC4 e estômago 25. Ó, cheio de triângulo, vocês estão ficando aí cheio de triângulo, tá bom? Aproveitem esses triângulos. Alguns... Professora. Oi. Mas aí, nesse caso, só é o VC4 e o E25? Sim. Bilateral, né? Uhum. Todos esses aí, para formar o triângulo, são... A dupla. Um ponto, né? No ápice, que no caso é o VC4, e daí os bilaterais. 25 bilateral, 36 bilateral, BP6 bilateral, fígado 3 bilateral. Diz que o João vem aqui amanhã. Tá? Não falou nada. É um triângulo. Não, tá. Você falou quando o Luiz estava aqui. Tranquilo? Sim. Alguns pontos, né, que a gente tem que tomar cuidado ao utilizar. Eles oferecem alguns riscos no momento da acupuntura e também aqueles que são contraindicados na gravidez. A gente tem que ficar muito atenta quando vai atender uma mulher grávida, para não utilizar esses pontos aqui, que eles são considerados pontos abortivos. Ó, IG4, bexiga 60. Mas isso não pode acontecer com a minha pessoa. Bexiga 60. Né, Iatane? Oi? É comigo? Se o Luiz não fala, a gente fica sem saber. De repente chega o João e a gente... Eu e a Não, Yara com cara o áudio aberto. Oi? Acho que não é comigo, né? Então, os que não podem ser usados durante a gravidez. O IG4, bexiga 60, bexiga 67, baço pâncreas 2, baço pâncreas 6, baço pâncreas 10, estômago 36. E todos os pontos da região abdominal e sacral, ou sacrococcígea. E o ponto aberto do dia do nascimento. Então, esses pontos a gente não pode utilizar durante a gravidez, porque eles oferecem risco ao feto, ok? E esses são considerados perigosos pela sua localização, que pode perfurar estruturas importantes e até órgãos, né? Eles são assim denominados em razão do cuidado que deve-se ter com a manipulação das agulhas, por estarem localizados em regiões delicadas do corpo. A penetração profunda da agulha pode causar sérios danos. Quais são esses pontos? O bexiga 1, né, que é aqui bem no cantinho do olho, que é difícil, né? Eu nunca pus uma agulha nesse ponto. A gente substitui por outros, utiliza o bexiga 2, são outros pontos que fazem o mesmo efeito, ok? É importante evitar. O bexiga 15, né, que ele fica aí na região do pulmão e também do coração. O bexiga 51, o estômago 1, né, que ele fica aí na região do olho, estômago 2, idem, estômago 9, que já é na região do pescoço, 12 e o 18, o VB20, o VB21, VB24, aí na região da nuca, né, também é uma região delicada, precisa ser cuidado.
O VG 22, que é aqui na região, VC, aliás, 22, na região do pescoço também. A gente precisa ter esse cuidado. E o VG 16, né? Também é um pouco acima ali da região da nuca. São pontos que nós temos que ter cuidado. Eu procuro não utilizar agulha nesses pontos. Eu utilizo laser, utilizo um cristal. Eu achei que era eu que tinha pausado. Oi? Utilizo qualquer outro, né, tipo de tratamento, menos a agulha. A gente deve evitar riscos desnecessários. Aprender também a se proteger. Bom, é isso que eu reservei para mostrar para vocês hoje, né? E se ainda tiver alguma dúvida, eu estou à disposição aí para responder. Talvez a única partezinha que exija um pouco mais em tudo que foi falado é o cálculo aí do ponto aberto, do dia do nascimento e da hora do tratamento. Mas não é difícil. Vocês viram que é um cálculo simples, é só você entender a tabela, que faz com tranquilidade. Não precisa ser nenhum grande matemático e nem usar uma calculadora. Você Professora. Oi. Olá, Pedro, tudo bem, querido? Olá, tudo bem? Eu entrei agora, tem uns 15 minutos, só peguei o finalzinho, estava atendendo uma pessoa. E eu quero saber se esse material, esse PowerPoint que foi passado aí, vai ser disponibilizado para a gente, porque o material também eu estou vendo que está sendo gravada a aula, né? Sim, está no grupo, Pedro, já está no grupo. Ah, já está, né? E essa está sendo gravada, a senhora vai disponibilizar também? Vou disponibilizar tá bom, também. querido. Tá bom, muito grato. Terão aí toda a explicação. Quem não pôde assistir agora, não pôde participar, vai receber a aula, né, gravada aí, tá?